Vereadora eleita por Cuiabá, a vereadora Paula Calil, do PL. Me corrija se eu estiver equivocada. 5.460 votos? É isso, vereadora? Bom dia, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Camila. Bom dia, Igor. Bom dia, Pedro. 5.460 votos. Votos de confiança, viu? A gente tem que trabalhar bastante, né, para honrar esses votos que nós tivemos ao longo do mandato. E, vereador, eu queria que a gente começasse falando, né, a gente está acompanhando, né, Igor, trazendo também as análises do Igor aqui pra gente sobre toda essa movimentação bastante intensa. Passa a eleição, mas vocês não param, né, vereadora? Já começa ali as discussões em torno da mesa diretora, né, em torno do comando do parlamento. Então, eu queria que a senhora fizesse esse breve histórico pra gente, né, sobre a vitória e agora sobre essa movimentação e o que leva a senhora, né, a querer disputar agora a presidência da Câmara, mesmo, né, sendo uma novata, né, a gente costuma acompanhar muita gente falando isso, né? Ah, será que está na hora? Será que não seria de bom tom esperar um novo mandato? Então, eu queria que a senhora começasse fazendo esse balanço aí para a nossa audiência. Camila, nós tivemos no primeiro momento, passaram-se as eleições do primeiro turno, nós focamos no segundo turno com a eleição do Abílio, e aí depois da eleição do segundo turno, o Abílio prefeito, nós começamos as movimentações. Quando eu falo nós, dentro do nosso partido, para a eleição da mesa diretora. E nós tivemos um café da manhã, onde, no primeiro momento, foi importante nós, entre as vereadoras, nós nos conhecermos, né, porque eu mesma não conhecia algumas vereadoras eleitas, e esse primeiro contato foi importante para nós falarmos sobre estreitar os laços, manter uma proximidade. Naquele primeiro momento foi muito importante, e aí nesse segundo momento, quando nós tivemos mais um café, e aí nós tivemos uma motivação de montar uma mesa 100% feminina. Eu confesso que é audacioso, mas é um conceito de mudança, de valorização da mulher cuiabana, tendo em vista que nós somos 8 mulheres entre as eleitas e reeleitas, e sendo que os quatro primeiros colocados, 3 são mulheres. Então, nós pensamos nesse primeiro momento, e a partir daí, nós começamos a construção. Fazer visitas, conversar com outros vereadores, para nós termos o apoio, o suporte, é muito importante. E aí, como assim, falando bem, assim, com toda a sinceridade, as eleições vão até o dia 31 de dezembro. E até lá, muita coisa pode acontecer. É um processo de construção. Igor, fica à vontade, meu amigo. Bom dia, vereadora. Parabéns pela vitória. Levando em conta que a disputa eleitoral que todos vocês passaram foi muito cansativa, extenuante, já começa o processo da disputa pela mesa diretora, e me parece que talvez seja uma das mais disputadas da história recente da Câmara de Cuiabá, levando em conta a personalidade do prefeito eleito, que ora se colocou à frente dessa discussão e mais recentemente disse que até avançou um pouco o sinal. Entretanto, o grupo de vereadores mais antigos também deseja permanecer no comando da mesa diretora. Por nosso ouvinte entender qual que é a importância de ter uma mesa diretora, presidente, primeiro secretário, que não estejam utilizando a linguagem coloquial, a fim de prejudicar o próximo prefeito. Porque nós já vimos isso muitas vezes acontecer, algumas câmaras querendo ajudar demais, muitas vezes não com ações republicanas, outras vezes colocando a faca no pescoço do prefeito para conseguir as coisas. Eu já deixei aqui minha posição clara nos programas que eu apresento, além de fazer perguntas, eu também tenho aqui o papel de dar opinião, que entre Casa dos Horrores e Casa das Mulheres, notadamente, nós preferimos a Casa das Mulheres. É uma questão de lógica. Mas eu queria que a senhora explicasse para o ouvinte por qual motivo, qual é a importância de ter uma Câmara nova neste momento político que Cuiabá vive. Eu entendo que a Câmara ela deve atender às necessidades da população, né? E a população votou por mudança. A população votou no prefeito Abílio Brunini, que significa ele tem um conceito de mudança, e a Câmara não deve servir como uma objeção,
ela não deve engessar o executivo. E é claro que a Câmara ela é uma instituição, um órgão independente, que nós temos que garantir as prerrogativas dos vereadores de ser oposição, de fiscalizar, de indicar emendas e que essas emendas elas sejam pagas tanto para quem é oposição como para quem é situação. Isso é muito importante, garantir a independência da Câmara. Mas não quer dizer que ela não tenha que conversar com o Executivo, ela tem que conversar com o Executivo. Né? E, assim, o que vir, essas mudanças que o prefeito Abílio irá propor, irá passar pela Câmara, tem que ser apreciada, né? E votada por todos os vereadores. Então, eu acho importante ter um diálogo e a Câmara não deve servir como uma objeção às mudanças, né? Mas tudo tem que ter diálogo. Pedro, fica à vontade também. Bom dia, vereadora. Bom dia, Pedro. Ainda nessa questão da articulação em relação à formação da mesa diretora, como é que elas estão nesse momento? E aí eu me refiro à questão de votos, é possível, é necessário fazer contas, já estão sendo feitas essas contas em relação a partidos que apoiam a candidatura da senhora. Como é que está essa articulação, essa situação, vereadora? Nós estamos construindo, eu falo sempre construindo, conversando, dia após dias, vai conversa com um, conversa com outro. Nós levamos as propostas que a gente precisa, nosso grupo precisa apresentar aos outros vereadores para que eles venham somar conosco. É importante a gente ter uma Câmara mais participativa. Nós precisamos até mesmo revisar independente do presidente que estiver na frente ano que vem, revisar o regimento interno, precisa dividir os poderes. A Câmara tem uma estrutura precária, precisa também buscar um novo prédio. Então, precisa trazer para a sociedade os trabalhos que os vereadores executam dentro da casa. Ela precisa renovar os meios de comunicação, porque são os meios de comunicação que trazem, que dá essa proximidade ao público, à sociedade cuiabana. Então, essa visibilidade. Então, assim, tem um longo trabalho pela frente e quando a gente vai conversando com os vereadores, nós vamos trazendo as nossas propostas para que eles venham conosco. Apesar de nós sermos novatos, nós precisamos quebrar esse paradigma que o novato não tem condições de ficar à frente da Câmara Municipal. E nesse momento, vereadora, a senhora fala, né, dessa quebra de paradigma, a senhora sente que há uma resistência, principalmente daqueles que foram reeleitos, em aceitar uma eventual candidatura da senhora? Mas a gente busca conversar com o diálogo, as coisas vão se ajeitando. O que está mais gerando desconforto? O fato de serem a possibilidade de ter muitas vereadoras novatas na mesa ou o fato de ser uma chapa 100% feminina? Bom, eu já ouvi falar... Ou as duas coisas? As duas coisas. Quando fala de segregação feminina, eu não vejo, porque é histórico. Pela primeira vez, nós temos a possibilidade de poder compor uma mesa 100% mulheres. E isso, quando uma mesa de 100% homens, é normal. Mas mulheres, nós nunca tivemos um número de vereadoras eleitas. Esta é a primeira vez. E Cuiabá vai marcar a história se realmente chegar a acontecer de termos uma Câmara, uma mesa, né, 100%, uma mesa 100% feminina. E eu não vejo por que temer. As discussões, elas existem e isso é sadio, é normal para que haja o crescimento. Já pensou se eu concordasse com tudo que você falasse? Não ia ver, não tem porquê. A gente tem que concordar e discordar, tem que ter diálogo. É muito importante isso. Então, eu não vejo motivo de, quando eles falam comentam, 100% mulheres, vai ter muita discussão. Não vai ter, eu não acredito nisso. Eu acho que as mulheres conseguem se posicionar com respeito e harmonia.
E, vereadora, só ainda aproveitando, né, essa situação desse momento de articulação, a senhora citou esse encontro, né, que aconteceu entre todas as mulheres ali, até para que elas pudessem, né, se conhecer um pouco mais, saber ali as expectativas de cada uma da outra. E a gente tem, em meio a esse processo de conversa, também uma intenção por parte da vereadora Maísa Leão, né, em também presidir a casa. E ontem a gente acabou vendo, né, uma repercussão na imprensa, uma declaração da vereadora de que ela, dando conta, né, de que essa fala por parte do Abílio de que queria que a senhora fosse presidente acabou gerando um certo desconforto ali entre os vereadores. Eu queria que a senhora comentasse pra gente, né, como é que recebeu essa fala também, essa declaração da Maísa, acha que é uma crítica, de certa forma, em relação a esse projeto da senhora, e também como é que está essa construção? Maísa e Paula podem caminhar nessa mesma chapa? Eu vejo com muita naturalidade quando o Abílio coloca preferência pela Paula, porque eu sou do PL das mulheres nós somos duas, Samanta e Paula. Samanta é vereadora, é primeira-dama, então ficaria na Constituição, quando se fala em compor uma mesa 100% feminina. É natural que seria o meu nome. Então, não vejo interferência do Abílio nesse sentido, nessa colocação. Eu e a Maísa, nós já conversei com ela, falei da nossa intenção da chapa, já procurei, mas é um direito dela de se colocar e eu vejo isso com muita naturalidade também. Faz parte, né? Ela se colocou como candidata, a Paula se colocar como candidata e a gente vai voltar, vai conversar e eu acredito que nós vamos chegar num denominador comum bem, acho que é tranquilo. Então, de fato, é que vocês caminhem num mesmo grupo, sim, sem sim. divisão, pelo menos nesse primeiro momento entre as mulheres. A intenção é essa. Pedro Panoc, daqui a pouquinho, depois da nossa pausa, eu vou trazer alguns questionamentos dos ouvintes, mas a gente ainda tem uns minutinhos aí antes do intervalo, fica à vontade. Tá me ouvindo, Pedro? Não? Vai contigo então, Igor. Pedro tá de olho ali na rede. Desculpa, ainda Pedro. Vereadora, com relação a essas declarações, também teve a declaração do atual presidente Chico 2000 com relação a ter sido excluído pelo PL. Aí, na sequência, o prefeito eleito deu uma entrevista dizendo, olha, a gente vai conversar, não foi bem assim, é que a conversa partiu inicialmente dos novos vereadores, não tem exclusão. Aí teve uma entrevista também do vereador eleito Ranalli falando que faria uma conversa, uma ponte entre a senhora e o vereador Chico 2000, que é do seu partido, mas também que queria continuar presidente da Câmara, apesar de saber que não tem condições neste momento. Como é que a senhora avalia essa declaração e como é que a senhora pensa em conversar com o atual presidente? Não, já conversamos. Já teve conversa? Já teve conversa, eu fui visitá-lo, fui junto com o vereador. Como é que foi? Contar pra gente então. Vou refazer a minha pergunta, porque agora temos um furo. Então vamos lá. Sim, eu já fui conversar com o vereador Chico. Na verdade, às vezes tem algum desencontro. Eu pensava que ele tinha restrição à minha pessoa e ele estava pensando que ele tinha sido excluído. Não foi nada, não é nada disso. É que, na verdade, como na segunda-feira da semana passada, foi quando nós começamos a fazer as visitas. E eu não tinha conversado ainda com o vereador Chico, nem com o vereador Ranalli, só por telefone com o vereador Ranalli, porque nós temos mais proximidade. E ainda, aí quando eu conversei com o vereador Ranalli, nós dois conversando, ele falou assim, Ranalli, vamos lá procurar o Chico, nós somos do PL, nós somos do mesmo partido. E ficou essa situação chata, mas na verdade foi uma falta de diálogo, né? E já procurei o Chico, nós já conversamos, ele nos recebeu muito bem lá na Câmara Municipal, nos apresentou a Câmara, falou dos seus projetos, falou do que ele realizou nesses 2 anos de trabalho. Foi muito tranquilo, bem tranquilo, nos recebeu muito bem. Eu ainda falei assim para o vereador Ranalli, não marca com ele, nós vamos chegar lá fazer uma visita de surpresa. Para dar um susto no presidente. Foi assim mesmo que aconteceu. E ele manifestou, vereadora, se de fato ele tem a intenção mesmo de tentar construir um grupo ainda para permanecer, disputar a reeleição? Desde o primeiro momento, que eu tinha ficado, as informações que tinha, que o Chico ele estava se movimentando também, assim como nós estamos nos movimentando. Isso é normal no processo, né? As pessoas... mas depois eu acredito que as pessoas acabam se aproximando e a gente vai compor uma chapa aí bem... os apoios bem legal.
E ele no primeiro, nós não tratamos de mesa nesse dia, foi mais uma aproximação de aproximação, de cordialidade, de aparar as arestas, né? Foi muito que nós tivemos durante a campanha umas rusguinhas, mas ficou tudo bem tranquilo. O vereador Chico nos recebeu muito bem e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sempre prezo muito a harmonia, conviver, o respeito. E eu já estava até conversando com você no bastidor aqui. E a gente vai ficar trabalhando por 4 anos juntos e eu acho isso muito importante. Sempre ter o respeito, a harmonia e conversar com todos. Vereadora, a gente precisa fazer uma pausa agora por conta do repórter CBN, mas é bem rapidinho, já a gente está de volta. Agora a gente está conversando nesta manhã com a vereadora eleita por Cuiabá, a vereadora Paula Calil, do PL, recebeu aí 5.460 votos neste pleito, uma votação bastante expressiva, e agora a gente está num outro momento, já articulações em torno da disputa à presidência da Câmara de Cuiabá. Conversamos, inclusive, um pouquinho sobre esse assunto no primeiro bloco, tem alguns questionamentos ainda de ouvintes em relação a isso. Vou só dar uma olhada aqui em quem está conversando conosco nessa manhã, vereadora, antes de seguir o nosso bate-papo. João Guilherme Domingos, a Paula está preparada, sabe dialogar, está conectada com os interesses da população e tem o equilíbrio necessário para conduzir bem esse processo. Está desejando sucesso também aqui na caminhada da senhora. Otair Antunes, a vereadora Paula Calil está preparada para assumir a presidência, vai fazer um grande trabalho, uma pessoa honesta e capacitada para o cargo. Deus abençoe a nossa futura presidente. O Matheus Fonseca está trazendo aqui uma crítica ao vereador Chico 2000. Na visão dele, o Chico está pagando pelo apoio que deu a Emanuel Pinheiro. Não é uma pessoa de confiança, jamais o PL iria apoiá-lo na disputa à presidência. Tem também aqui alguns áudios que estão chegando no WhatsApp. O seu Vanderlei está fazendo um comentário sobre todo esse cenário que a gente está acompanhando, e o Luciano Ramalho ainda tem uma pergunta. Se você quiser soltar o seu Vanderlei, na sequência o Luciano, Pedro, vamos acompanhar. Bom dia, Igor, a todos da bancada e a vereadora eleita. Eu, como cuiabano, que acompanha a política nossa há muito tempo, como homem, parabenizo e fico muito feliz em ver realmente o número de mulheres que conseguiram se eleger e farão parte ano que vem da Câmara de Cuiabá. É preciso renovar. Peço mesmo e tomara que a presidência e toda a mesa diretora seja composta por mulheres. Chega desses velhos políticos que têm a mesma prática há muito tempo aí, que só pensam no seu próprio umbigo, nos seus interesses e em detrimento aos interesses da população cuiabana, tão sofrida. Parabéns, que vocês façam realmente uma gestão dinâmica, proativa e mude esse conceito horrível da Câmara dos Horrores. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, vereadora Luciano Ramalho. Queria parabenizar pela sua eleição e fazer uma pergunta para você. Concorrer à presidência da mesa não é um pouco prematuro? O fato do presidente ter já traquejo, conhecimento da casa, dos seus pares, né? O trâmite entre eles, por ser novato, não dificultará isso? Será que é a melhor opção para um primeiro mandato concorrer à mesa? Tá aí, a gente tem algumas visões bem distintas, né? Igor, vereador, o seu Vanderlei falando que tem que quebrar a velha política, né? E parabenizando aí essa iniciativa de novatas também se colocarem à disposição para comandar ali a mesa. Já o Luciano Ramalho questionando a senhora, né? Se não seria prematura essa disputa aí já no primeiro mandato, nesse momento que a senhora está chegando a casa. Um pouquinho daqui a gente falou ali no primeiro bloco, mas fica à vontade, vereadora. Eu penso que não, porque todos nós que fomos eleitos agora nessas eleições, todos nós estamos preparados para assumir o cargo de vereador e também concorrer à mesa diretora. Porque não é só o presidente que vai exercer, o importante é o presidente ser uma pessoa íntegra, que se posicione, que defenda que tenha valores e que faça uma gestão compartilhada e técnica, porque nós temos técnicos que nos acompanham. A pessoa não está sozinha. O presidente, ele não está sozinho, ele tem técnicos, ele tem orientação, então eu não acredito nisso. A gente tem que quebrar esses paradigmas. E por que um novato não tem condições de conversar com os vereadores mais antigos? Tem condições, sim. Então eu acredito muito no diálogo, num trabalho sério, técnico e participativo. Meninos, fiquem à vontade. Igor, Pedro.
Vereadora, tudo isso que está sendo discutido e o peso que a eleição desta mesa diretora está tendo, primeiro pelo fim de um ciclo do atual prefeito de 8 anos, o início de um novo ciclo com bastante significado, né, pela história que o Abílio construiu de oposição ao atual prefeito, mas o que está em jogo mesmo é a governabilidade. E quando a gente fala em governabilidade, muitas vezes se pensa em alguma coisa ruim. Para governar é necessário ter apoio, porque o Brasil é um país onde os 3 poderes estão bem definidos. O prefeito Abílio, na caneta, não vai conseguir resolver tudo aquilo que ele prometeu. Aliás, a grande parte precisa passar pela Câmara de Vereadores. E se a gente for pegar aí o retrospecto daquilo que já aconteceu no passado, envolvendo a Câmara, o relacionamento com a Prefeitura, distribuição de cargos, enfim, negociações não republicanas, existe uma chance grande do Abílio ter pelo menos parte dos seus projetos não apresentados ou não aprovados, se permanecer do jeito que está. Os novos vereadores, independente da composição da mesa diretora, têm esse sentimento de que o Abílio não vai conseguir fazer sozinho, que a Câmara tem uma responsabilidade muito grande nessa transformação que o cidadão cuiabano decidiu na última eleição? Nós temos ciência justamente do que você está falando. E a Câmara não deve servir como um obstáculo. Porque nós sabemos que o Abílio, ele vem junto com ele, vem um conceito de mudança. E vai passar pela Câmara Municipal, né, para apreciação dos vereadores e votação dos vereadores. Eu acredito muito que os vereadores, eles entenderam isso, eles entenderam o recado das urnas, né? Hoje nós temos 11 vereadores eleitos em primeiro mandato e é uma questão, a governabilidade do nosso prefeito Abílio, ele vai conseguir. Eu acredito muito, porque hoje ele está com... Eu ouvi ontem um noticiário que ele tem 19 vereadores na base. Eu acho que ele está conversando bem com todos. E o que eu acho interessante no Abílio é que ele está conversando com todos. Claro que tem um grupo que... mais próximo, que é de oposição e que... bem oposição, natural, né? É natural, que não vai conversar. Mas, assim, a grande maioria, ele está conversando com todos. Até mesmo quem não participou com ele no processo eleitoral, não esteve junto com ele, hoje o Abílio está conversando. Então, a Câmara vai conversar bem com o Executivo. Obrigado, vereador. Obrigado, Igor. Quando a senhora menciona essa questão do Abílio ter esse número importante ali de vereadores já na base, ainda falando sobre a questão da escolha da mesa, a senhora acredita que terá uma disputa de chapas ou caminha-se para uma candidatura única, vereadora? Eu acredito que vai ter disputa de chapa, sim. E é natural. E quando eu falo que ele tem 19 com ele, sendo ontem, segundo a informação da notícia que eu li. 19 na base do Abílio, 2 são independentes e os demais são oposição. Então, o Abílio está com um número maior, conversando com mais vereadores. E na nossa chapa, nós não temos apoio desse número. Então, quando falam da interferência do Abílio na chapa 100% feminina, não é bem assim, né? Não existe. Quem está construindo, buscando os apoios, somos nós. Né? Houve uma motivação de ter uma chapa 100% feminina, temos apoio de alguns vereadores, mas não tem interferência. Não é o mesmo número, né? Não é o mesmo número. Se fosse uma interferência do Abílio na Câmara, nós seríamos um maior número de apoiadores. 8h46, você que está sintonizando agora aqui na CBN Cuiabá, a vereadora eleita Paula Calil conversa conosco nessa manhã. O ouvinte também quer saber aqui, vereadora, a respeito um pouco das bandeiras, né? Para além dessa questão de presidência da Câmara, o Oséias Nascimento, ele diz assim, pergunte à entrevistada quais serão as bandeiras que ela vai defender na Câmara e principalmente sobre a região do Cochipó, onde a senhora teve bastante apoio e é uma região também bastante carente de políticas públicas. O comentário do Oséias Nascimento. Nós temos, nas nossas propostas, nós falamos muito nas mulheres, na família,
onde nós construímos as nossas propostas em cima do dia a dia, da nossa rotina do dia a dia, onde a gente irá propor que as mães consigam matricular seus filhos na mesma escola, tenham prioridade para matricular seus filhos na mesma escola, não um filho numa escola, outro para facilitar a logística da família. Eu falo muito, como eu sou empreendedora, as mães que trabalham no período da tarde e o horário fim das 20 horas, quem fica com o seu filho quando ele está na creche? O horário estendido das creches. A gente, da questão do Cochipó, a gente vai lutar junto ao executivo, porque quem faz não é o vereador, né, e sim é o prefeito. A gente pode buscar recursos para que venha para o município, mas o Cochipó é muito carente de infraestrutura. Nós temos bairros que têm 88 anos e tem 2 ruas com asfalto. As demais ruas todas não têm rede de esgoto. Então, assim, o Cochipó realmente precisa de uma atenção na questão na saúde, né, na questão de infraestrutura, muito, muito. E realmente a gente tem que... Não seria nem uma bandeira, é uma luta. Lutar por essa região para que a gente tenha melhorias na questão de infraestrutura, de saúde. E nas nossas bandeiras também eu falo muito na questão dos motoboys, para viabilizar a questão avançar os estudos, a questão da faixa azul nas principais vias. Mas isso é uma questão de mobilidade urbana, já teve audiência pública, já tem estudos em cima disso, e melhorar os pontos de apoio para os motoboys, que hoje é uma categoria que leva comodidade para a gente na nossa casa. Eu, como vivo isso, a gente tem um serviço de entrega, que ele entrega a domicílio, e é muito importante, eles não têm apoio nenhum, ficam na rua, em praças, né? E precisa ter pontos de apoio mais dignos também. E o nosso foco principal será na fiscalização dos serviços concessionados. Quando eu falo fiscalização, é porque a sociedade, o cuiabano, ele precisa ter qualidade na entrega desses serviços, né, que são água, esgoto, transporte público, a questão do lixo, a questão do estacionamento rotativo de rua do centro também, aqui em contrapartida tem a construção do mercado público municipal e as obras tem que começarem, né? Tem que colocar tijolo e começar as obras lá. Então a gente vai... Porque eu penso assim que a fiscalização não quer dizer que você vá... Ela é sadia, porque a gente tenha realmente uma entrega de qualidade dos serviços prestados. Nós pagamos muitos impostos, nós pagamos taxas, e, em contrapartida, nós temos que receber um serviço de qualidade, que são serviços públicos municipais essenciais. Então, a gente vai lutar para que realmente isso aconteça, vai ficar em cima. 8h49, Igor, quase caminhando para a reta final, tem mais abalos aí que você quer saber da Câmara, do mandato, das perspectivas também da vereadora? Vamos lá. Um dos pontos, voltando à questão da mesa diretora, vereadora, foi a escolha do PSB para o segundo maior cargo, né, através da vereadora Catiúcia. Eu fiz um comentário, olha, a questão lógica é que se o Abílio apoia o seu próprio partido, que tem a maior bancada, o segundo maior cargo deveria ficar também para a maior bancada. Foi essa a escolha, ou seja, o PSB terá a maior bancada junto com o PL. Eu vi uma entrevista do vereador Ilditac dizendo, olha, o PSB vai, né, pelo menos o voto dele, para essa chapa feminina, desde que a Catiúcia esteja na mesa diretora. Esse quadro está definido, pode ter alteração levando em conta essas negociações, essas conversas, e o tempo, né, que tem bastante tempo daqui até o dia da eleição, e a gente já viu mesa modificar no dia, né? Anoitece de um jeito, amanhece de outro, e na hora da votação muda tudo. Como manter essas conversas daqui até lá, que é um tempo grande, e a importância dessa conversa com o PSB, que tem a maior bancada junto com o PL? É muito importante o apoio do PSB. A Catiúcia, ela é muito técnica, profissional. Ela vem na nossa composição como primeira secretária, e justamente eu e ela que estamos visitando os vereadores, buscando os apoios. O PSB está bem
muito próximo conosco, bastante participativo. O vereador Hilde, ele está nos ajudando muito, nos dando muito suporte, muito apoio. Foi muito importante ter o apoio dele, eu fiquei muito feliz que ele nos abraçou a nossa chapa, uma chapa 100% feminina, e ele está sempre... nós temos um contato direto. E, além dele, nós temos o vereador Cezinha, o vereador Ranalli, o vereador Tenente Coronel Dias. Nós estamos todos bem alinhados. Eu estou contando os votos aqui, eu acho que... Quanto que tá dando na tua conta já tá aí? quase, falta pouco. Uns 14, 15... se der 14, ganhou, né? 14 é a conta, vereador? 14 é a conta, É a conta, né? Mas a gente fica... Mas vai até o dia 31 de dezembro. Até lá tem muita conversa. Mais um pouquinho chegava, viu? Mais um pouco tá chegando, Igor. E aí, Pedro? Vereadora, tem várias participações aqui dos nossos ouvintes e eu vou pegar aqui pelo menos 3 desses ouvintes que formularam perguntas assim muito idênticas. É o caso do Fabrício, do Guilherme Brinks e também da Fabiana Oliveira, perguntando em relação à questão. Suponhamos aí que a mesa seja vitoriosa em relação à composição 100% feminina ali. Elas vão fiscalizar a gestão do prefeito Abílio ou vai ser um puxadinho da prefeitura? Bom dia. Vamos fiscalizar, sim, porque a Câmara ela é um órgão independente e nós temos que garantir as prerrogativas dos vereadores. Eu já falei no início, de fiscalização, de ser oposição, de indicar emendas, né? Então, isso garante a independência da Câmara. É importante. Inclusive, as emendas, hoje eu ouvi uma notícia na questão do pagamento. Tem que pagar de todos os vereadores que estão em situação, que são oposição. E não está tendo uma conversa, né? Não estão, os vereadores dizem que pagou somente 50%. Você viu isso hoje? Vi. Tem uma dificuldade, né, de pagamento de emenda de oposição. Mas sim. a gente tem que lutar que sejam pagas para todos os vereadores. Eu penso que o presidente da Câmara tem que cuidar de todos os 27 que vão estar lá a partir do ano que vem. Vereadora, ontem, né, a gente teve ali a primeira reunião, né, Igor até falava lá no SBT Notícias da foto lá emblemática, né, de Abílio junto com o prefeito Emanuel, e um dos pedidos que o Abílio fez, né, nesse momento de transição foi para que o prefeito retire a LOA, né, da casa, em razão dessas mudanças, novas secretarias, novas estruturas que ele está pensando para o município. Essa discussão, ela está muito restrita aos vereadores que já estão na casa ou de alguma forma também vocês que foram eleitos agora estão conseguindo participar de alguma forma dessa discussão? Como é que está essa situação também? A expectativa para esse orçamento do ano que vem, vereadora? Eu estou vendo bem, de uma maneira, não estou participando efetivamente da transição. Uhum. Acompanho mais a questão da saúde, mas eu vejo que vai ser de uma forma pacífica. Está acontecendo de uma forma pacífica, né? Não estão tendo atritos e eu fiquei surpresa, né? Dos dois foram todos muito... Mas, assim, nós, os novos, não estamos participando. Uhum, vai ser uma coisa mais restrita, certamente, uma votação agora, né? Nessa Sim. reta final do ano. Mas chamou a atenção também, né, Igor? Só aproveitando também essa reta final aqui, havia essa expectativa, né? Talvez esse temor de que houvesse um clima ali de atrito entre o prefeito eleito e o prefeito Emanuel, mas ele acatou os pedidos, né, Não foi Igor? um clima, assim, de risada, amigos, não é né? igual nós tá aqui com essa não risada teve aí. sorrisos, mas também não teve nem empurrão. Ele né? Então, acatou essa questão da LOA, né? E Acatou. também o que é mesmo? Outro pedido que ele fez, Thaís? Você até falou ontem no eu acho que teve alguma site. coisa de aprovar ainda nessa gestão algumas mudanças de secretarias, né? Porque Eu não lembro a Câmara, o que foi. vocês tomam posse e já entra em recesso na sequência, né? E retorna só em fevereiro. Só em fevereiro. Então tem um hiato aí de 30 dias que o prefeito fica amarrado sem poder aprovar nada na Sim. Câmara, né? Sim, Deve ser por isso. Exato. E tem aí mais alguma dúvida nessa reta final, Igor? Antes da gente se despedir? Fica à vontade. Para a gente encerrar, justamente em cima dessa questão do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Vai caber à próxima legislatura, os próximos vereadores, aprovarem contas, fiscalizarem, inclusive, o ano anterior. O prefeito Abílio disse que vai deixar que as autoridades, de fato, tenham acesso às informações. A senhora
bateu também bastante nessa questão da atual administração, pede de uma maneira geral a questão do prefeito Emanuel Pinheiro. Tomou posse em janeiro. Emanuel Pinheiro é águas passadas ou a Câmara, os órgãos públicos precisam analisar de fato o que aconteceu nesses últimos anos? É necessário analisar, né? Vai passar, as contas irão passar pela Câmara e depois vai para o Tribunal de Contas, então é necessário que a gente analise as contas do atual prefeito. Se faz necessário. Tem a expectativa, assim, de algum tipo de caça às bruxas? Porque por tudo que aconteceu, as operações, ou não? Vai ser uma análise mais tranquila, mais técnica na sua visão? Eu penso ser uma análise mais tranquila, mais técnica, né? Tem que ser técnica. Não pode ficar fazendo, na visão da senhora, aquilo que a gente costuma entre uma transição e outra, então, vereadora, que a gente tem ali, vamos fazer uma devassa, vamos fazer uma caça às bruxas, como o Igor colocou, e acabar se transformando num espetáculo, algo que precisa ser estritamente sério. É mais ou menos essa a visão da senhora? Exatamente. Eu penso que é sério, tem que ser analisado de forma técnica e a sociedade, ela merece ela ter um retorno das contas, a prestação de contas do atual prefeito. Teve Perfeito. muitos escândalos, vocês concordam comigo, Exato. né? Então, tem muito trabalho aí pela frente. Lembrando que a última não foi aprovada, né? Pelo menos pelo Tribunal de Contas. Exatamente. Né? E ainda tem essa celeuma aí, né, em andamento. Agora, 8h58, caminhando para a reta final. Tem mais algum questionamento por aí, Pedro Panoc? A rede já está quase chegando. Tem mais uma dúvida? Fica à vontade. Não? Tem 2 minutos. Então tá tudo certo. A gente tem uns minutinhos ainda antes do repórter. Queria agradecer a participação da senhora, desejar sucesso aí no mandato, agradecer pela companhia aqui, dizer que a CBN Cuiabá está sempre à disposição. Mayra, né? Mayra que está aqui conosco também. Maíra, perdão. Obrigada pela companhia. Fica à vontade, então, vereadora, para se despedir da nossa audiência. eu gostaria muito de agradecer o acolhimento de vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Espero voltar mais vezes e poder contribuir para trazer as notícias, trazer o trabalho da Câmara para a sociedade, através dos meios de comunicação, porque vocês estão aqui para informar, para trazer, para que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo. O que não pode acontecer é as coisas passarem pela Câmara e a sociedade não ficar sabendo, né? E eu acho muito importante os meios de comunicação estarem sempre informando. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Só tenho a agradecer. Obrigado. Vereador. Nós que agradecemos. As portas estão literalmente abertas, né, Pedro Panoc e Igor? Quem está aqui hoje vai entender do que a gente está falando. Agora, 8h59, a gente vai precisar fazer aquela tradicional pausa para o repórter CBN, acompanhar as principais notícias do país e do mundo. Daqui a pouquinho tem comunicação política com Mariana Bonjour. Já já a gente está de volta.